Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Seguro, a sua intervenção não deixa de ser um grande arrazoado sobre vários temas. E vou dizer porquê. O Sr. Deputado Jorge Seguro não ouviu ainda algo que é claro para todos os portugueses. A política do Governo é alvo de indignação dos portugueses, quer os que trabalham, quer os que vão cada vez mais para o desemprego, quer aqueles que cada vez têm mais dificuldades, quer aqueles que cada vez caem mais na pobreza. E, portanto, a sua intervenção não tem nada a ver com a realidade do país. Mas ainda se permitiu dizer que houve um ataque descabelado ao Presidente do AICED. Ó, Sr. Deputado, mas Vossa Excelência, como Deputado do Partido Socialista, já viu o que é que esse Ministro da Economia andou a fazer ao longo destes anos, que fez aquelas declarações. Eu permito-me até dizer, o Ministro da Economia é um verdadeiro pândego, é uma pessoa que nos gosta de pôr todos a rir. Foi o homem que decretou o fim da crise, depois veio desmentir. Foi o homem que veio dizer que agora as exportações em Portugal, nós íamos para o céu todos, porque Portugal entraria numa fase em que mais ninguém teria problemas. Veja-se a situação em que o país caiu. Portanto, Sr. Deputado, a sua intervenção peca sobretudo por uma coisa, é o estar completamente desligado da realidade. E isso os portugueses entendem. Vossa Excelência está desligado da realidade. Quando diz que o governo anterior deixou o país com um déficit de 6,5%, isso é falso. O anterior governo não deixou. Houve um déficit fictício, como foi aqui dito e demonstrado, em que participou o governador do Banco de Portugal, que já não devia de estar, por ter participado nessa farsa e ter dito que havia um déficit, não era o déficit do país nessa altura. E, portanto, Sr. Deputado, eu deixo-lhe as seguintes interrogações, e é claro, mas não há razões internas, depois das políticas erradas, para a situação em que o país se encontra? Respondo-lhe desde já, e eu vendo tempo, dir-lhe-ei todas de seguida quantas são. E Vossa Excelência bem sabe. E escusem de dizer que estas medidas do Governo resolvem os problemas do país, porque não resolvem. E pode ter a certeza que da parte do PSD, ao contrário do que o Partido Socialista pensa, tem apresentado muitas propostas e muitas delas teriam evitado que o país caísse nesta situação em que caiu. Obrigado. O Sr. Deputado quer responder já ou faz favor? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, as questões que o Sr. Deputado, meu caro amigo, Deputado Hugo Velosa, referiu, são claramente um arrazoado, Sr. Deputado. Não são aquelas que eu referi ali, que eu penso que são medidas concretas. Todos nós podemos entender que devemos chegar mais longe ou não, mas o Sr. Deputado, quando fala em pândego, eu queria lhe dizer o seguinte: nós não estamos seguramente na Madeira. Claro, claro. E eu aí nem queria apelar a desfiles de carnaval. Quanto ao déficit de 2005, como o Sr. Deputado bem sabe, se não tivesse havido uma intervenção por parte do atual Governo em relação ao Orçamento de Estado que os senhores construíram, chegaríamos a esses valores. Da mesma forma como os senhores fizeram o mesmo em 2002. Estamos a falar exatamente nas mesmas entidades. Estamos a falar no mesmo. Os senhores acham que as regras para Vossas Excelências são diferentes das regras que se deve aplicar aos outros portugueses. Mas não é assim seguramente. E os portugueses sabem bem, o Sr. Deputado falou em desvio da realidade. O desvio da realidade sucede precisamente no PSD, onde em 2002 prometeu aos portugueses um choque fiscal para baixar os impostos e os senhores fizeram exatamente o contrário. E agora perceberam o vosso erro e mandaram retirar os cartazes política de verdade. Porque os senhores sabem bem que de verdade a vossa política não tem nada. Muito obrigado. Para uma pergunta, o Sr. Deputado Hélder Amaral. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, eu diria que a sua intervenção se pode caracterizar não por uma necessidade de farinha maisena, mas por um uso excessivo de lexívia neoblanc. O que o Sr. Deputado fez aqui foi uma tentativa de tirar nodas e de branqueamento da ação do Governo, que não fora o respeito que tenho por Vossa Excelência, achava que estava num momento de humor elevado ao exagero.
Mas eu gostava de eventualmente responder ao repto de Vossa Excelência, que é, vamos então falar um pouco a sério, sem acusar os partidos da oposição de tentativas abusivas ou não de usar aquilo que são dificuldades do país. A revista The Economist faz uma referência a Portugal que diz que o país precisa de leis laborais mais flexíveis, melhor educação, precisa de mais competição, de um Estado mais pequeno e de menos burocracia. Não é, seguramente, pertencente a nenhum dos partidos da oposição. Eu gostava de perguntar, Sr. Deputado, se concorda com esta análise. Também lhe perguntaria ainda, Sr. Deputado, a mesma revista também reconhece que o problema do país são problemas de natureza interna, não tem nada a ver com a crise global, o que desmente a sua intervenção. Mas gostava de lhe dizer, Sr. Deputado, que a previsão no orçamento retificativo para o déficit era de 3,9. Segundo o relatório da Comunidade Europeia, a previsão é de 6,5. Ó, Sr. Deputado, também é uma mania da oposição? Também é uma invenção e um aproveitamento da campanha política que se aproxima? Ou é a cegueira, a incompetência, a incapacidade do Governo de prever e de arranjar soluções que fazem com que as exportações cada vez baixem mais, que o desemprego cada vez aumente mais? Aliás, a previsão é para 9,1. Sr. Deputado, se calhar algum rigor, alguma análise séria e alguma política de verdade, para utilizar os termos que Vossa Excelência utilizou, faziam falta ao debate político. Era bom para Vossa Excelência, era bom para o país. Muito obrigado. Para responder ao Sr. Deputado Jorge Seguro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta questão que o Sr. Deputado Helder Amaral acabou de referir, da farinha maisena, eu não queria entrar por aí, porque isto eventualmente pode ter a ver com alguma questão mal resolvida de Viseu, porque, como todos sabemos, o Sr. Dr. Basílio Horta já foi cabeça de lista pelo distrito que o Sr. Deputado é deputado. Eventualmente será essa a questão. O Sr. Deputado fez-me aqui um desafio sobre a questão de aumento leis laborais flexíveis. Leis laborais flexíveis. Não. Aliás, o Código Laboral que aqui foi aprovado nesta Assembleia da República pretende precisamente que haja uma diminuição da flexibilidade que os senhores querem, e nomeadamente quanto ao combate à precariedade. O que eu noto no CDS é que o CDS deixou de falar num país que era um exemplo, que era a Irlanda. Irlanda, que está com um déficit de 9%. Irlanda, que está com uma taxa de desemprego acima dos 10%. E os senhores hoje não falam nisso. E agora eu respondo-lhes, falem agora da Irlanda. Porque na Irlanda, sabe, Sr. Deputado, na Irlanda há neste momento um debate muito importante ao nível da classe política sobre o que é que se fez no país aos investimentos e aos fundos que chegaram da União Europeia. E a grande questão tem a ver com o seguinte: a Irlanda optou por não construir infraestruturas no país. Nós optámos por fazê-las. E os irlandeses, hoje, cada vez mais, estão arrependidos de não terem feito uma aposta clara nas infraestruturas do país. Porque hoje, graças à crise internacional, as multinacionais abandonam a Irlanda e a Irlanda hoje não tem as infraestruturas que um país como Portugal tem, e tem cada vez mais, graças aos governos do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente.